Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E que investir em fundos imobiliários para 2024 é uma boa ideia? Tenho certeza que você já sabe. Mas nesse vídeo aqui hoje eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários, 5 ideias de investimento em FIIs para esse ano e mais que isso, vou te apresentar também uma ferramenta para fazer comparação entre FIIs que é muito legal e é uma novidade, descobri esses dias e vou compartilhar com você. Então, já indo direto para o assunto aqui, eu vou compartilhar minha tela, porque eu consegui essa matéria aqui, esse estudo com 5 fundos imobiliários dentro do site da Toro, que é a corretora que eu uso para fazer meus investimentos. E veja que interessante, eu gostei até desse gráfico aqui, que serve para a gente lembrar essa vantagem de investir em FIIs contra a ideia de investir em imóveis físicos. Que o investimento em imóveis é interessante, a gente já sabe, ele é histórico, ele é muito resiliente. Ao longo de muitos e muitos anos, décadas, o investimento em imóveis é interessante. Mas você ter dinheiro suficiente para comprar um imóvel e aí colocar ele para alugar e receber esse dinheiro, descolar um inquilino, qualquer coisa do tipo, é muito difícil, porque é muito caro e dá muito trabalho. Foi inventado, então, alguns anos atrás, o investimento em fundos imobiliários, que é o investimento em imóvel, só que na Bolsa de Valores. E veja que tem diversas vantagens, que é o que está aí na tela para você ver. Um valor baixo de investimento, alta liquidez, o rendimento é isento de imposto de renda, não tem burocracia, tem uma gestão profissional, um investimento diversificado, vários tipos de imóveis e fundos e, inclusive, taxa zero na Toro Investimentos. Ah, galera, é importante de lembrar aqui que eu tenho uma parceria lá junto com a Toro que te dá vários benefícios. Olha só, se você pegar esse link que está na descrição e abrir sua conta lá para você fazer os seus investimentos na Bolsa de Valores ou na renda fixa, assim como eu faço, a Toro é a corretora que eu uso há mais de 3 anos e ela é muito eficiente, muito simples de usar, taxa zero, super segura porque faz parte do Banco Santander, né, do Grupo Santander, e um benefício exclusivo pelo meu link é o seguinte: todo mundo que abre e ativa a conta lá na Toro, por esse link na descrição, ganha o meu livro. Esse livro aqui, Lucro FC, eu envio para sua casa pelos correios, tá bom? É um benefício exclusivo, então, usando esse link que está na descrição, você vai cair numa página igual a essa, tá? Tá vendo, ó, minha foto aqui junto com o Toro, lá da Toro Investimentos, que fica em Belo Horizonte, e veja que você tem benefícios exclusivos, principalmente se você tiver mais de 100 mil reais para investir. É isso que está aqui na tela, pega o link na descrição e faça a sua inscrição, comece a usar a Toro, assim como eu, como a sua corretora oficial para investimentos aqui no Brasil, beleza? E aí, continuando aqui na tela, para a gente ver esses 5 fundos imobiliários que o pessoal da Toro colocou aqui, ó, melhores fundos imobiliários para 2024, segundo analistas da casa. Tem esses 5 fundos aqui, obviamente eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas eu quero te mostrar agora uma ferramenta bem legal, ó. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o Brasil Plural, o BPFF, e colocar aqui dentro do site do Investidor 10, tem uma função nova muito legal, olha só. Eu vou clicar aqui em FIIs, depois eu vou em comparador de FIIs, e aí eu coloco o nome desse fundo imobiliário aqui, adiciono e vou colocar todos os outros que estão aqui na matéria da Toro. Vamos ver, o segundo é o Tegar, eu vou adicionar aqui também, daqui a pouco a gente fala sobre cada um deles. KNRI também está aqui nessa seleção. Depois, MAU 11, vamos colocar aqui também, você vai ver. E o KNSC 11, vamos lá, adicionar os 5 e colocar em comparar. Olha só que ferramenta interessante para a gente ver o desempenho desses fundos imobiliários e algumas métricas importantes sobre eles. Olha só, então a gente pegando um cenário aqui de 5 anos, qual teria performado melhor? Vamos colocar aqui na tela, ó. Teria sido o Tegar 11, 80,76% de lucro nesse período, já contando valorização e já contando os dividendos, né? Somando os dois. Quem teria tido pior resultado aqui nesse período? O BPFF11, então esse fundo de fundos da Brasil Plural, que teria rendido só 23,46% para os investidores. Mas, obviamente, a gente tem muito mais coisa que a gente pode ver aqui. Por exemplo, patrimônio líquido. Qual é o maior fundo dentre esses 5 aqui? A gente consegue ver aqui na tela que é exatamente o KNRI 11, que tem mais de 3,8 bilhões de valor patrimonial, mas a gente já vai ver esses detalhes aqui embaixo.
Olha esse outro gráfico que legal aqui. Qual que tem o maior número de cotistas? Também é o KNRI, tem mais de 267 mil cotistas. Mas olha só aqui que legal essa tela, porque ela tem um grande comparativo entre esses fundos imobiliários. Então você pode entrar, por exemplo, no site do Investidor 10 e fazer a comparação de qualquer fundo imobiliário que você tiver, tá? Por que que eu acho isso legal? Porque a gente consegue ver aqui de uma maneira fácil. Esses 5 que estão na tela, o que que acontece? Eles têm uma diversificação aqui interessante, né? Então veja, 2 fundos de tijolos, um fundo de fundos, um fundo de papel e um fundo de desenvolvimento, tá? Por serem classes diferentes, de repente até as métricas a gente precisa analisar de outro jeito. Como uma carteira diversificada, é interessante. Agora você pode usar essa ferramenta aqui também para comparar só fundos de papel, né? Porque aí vai ficar muito mais verídico essa comparação. Quer ver só? A gente comparando esses 5 aqui, então a gente vê o segmento deles, tá? Aí, por exemplo, o PVP. Qual desses aqui estaria mais barato? É o BPFF11, por isso que ele está com essa estrelinha aqui, sendo negociado a 0,92 o seu PVP. Ou seja, é um fundo que encontra-se barato, né? Se a gente olhar a teoria de um fundo de fundos, é isso, né? Eu não acho que essa classe é aquela que você compra e segura para sempre. Mas em alguns momentos da economia, como esse que a gente vive hoje, né? Momento de baixa da taxa Selic, os fundos de fundos tendem a performar bem e já estão performando, né? Não só esse daqui que está lá na ideia da Toro, vários outros fundos de fundos estão indo bem nesse momento, mas em outros não estarão. Então é como se fosse um fundo meio tático, sabe? Aquele que você não vai comprar para sempre, mas de repente em alguns cenários como o de hoje, os fundos de fundos estão performando bem. Quer ver só outras informações? Qual é o fundo que está com dividend yield maior dentre esses aqui? É o Tegar 11, que está com 13,23% de dividend yield. Aqui vale a gente ressaltar que o Tegar ele é um fundo de desenvolvimento. O que é isso? Ele tem um pouquinho mais de risco, tá? Por quê? Porque um fundo de desenvolvimento ele compra terrenos, desenvolve aquele empreendimento, aquele imóvel e depois ele vai vender com lucro. Então tudo isso tem uma certa incerteza, né? Porque ele está construindo, pode ter algum problema, pode demorar e etc. Ou pode demorar até para vender, demorar para construir. E aí, como tem um pouquinho mais de incerteza, ele tem um pouquinho mais de risco e aí, tudo dando certo, vai dar mais retorno também, tá? Então é um fundo que vale a gente ressaltar, é como se fosse uma pimentinha aqui, tem um pouco mais de risco. Eu não costumo investir em fundos mais arriscados, mas esse daqui é um que realmente está performando muito bem. Se a gente olhar esse histórico, ó, veja o dividend yield médio dos últimos 5 anos, 15%, né? Então o pessoal lá está fazendo a lição de casa muito bem feita também. E o Brasil Plural também está com um dividendo médio dos últimos 5 anos bem alto. Se a gente olhar os fundos de tijolos, realmente eles têm um dividend yield um pouquinho mais baixo, que é natural do mercado de fundos de tijolos. Então, o KNRI, que é um fundo de lajes corporativas e galpões logísticos, e o MAL 11, que é um fundo de shopping, tá? Estão performando muito bem dentro das características desse fundo, tá? Vacância, só os fundos de tijolos têm, né? Então bem baixinha, 2% KNRI e 5% MOL. Número de cotistas, então a estrelinha aqui está no KNRI, que tem mais de 265 mil cotistas, mas todos esses aqui têm um bom valor, né? Acima de 100 mil, menos o Brasil Plural, né? É um fundo mais desconhecido. Mas todos com uma liquidez diária interessante, a maioria deles acima de 1 milhão, né, de liquidez diária, menos o Brasil Plural, mais uma vez. Valor patrimonial, veja que o KNRI é o maior desses fundos, com mais de 3,8 bilhões de valor patrimonial. O MAL 11 passou 1 bilhão de valor patrimonial, tá? Achei essa informação interessante porque até um tempo atrás ele não era um fundo tão grande ou tão líquido, mas os shoppings realmente para esse ano estão performando bem demais. E o Brasil Plural, mais uma vez, aqui o valor patrimonial de só 351 milhões. Né? Eu sempre costumo gostar mais de olhar para fundos grandes, fundos acima de 1 bilhão, mais uma vez por isso que essa ideia de investimento aqui num fundo de fundos tem que ser meio tática. Né? Em alguns momentos pode ser bom, mas não é um fundo que, não é nem um estilo de fundo que eu carregaria para a vida inteira. Então, olha que interessante, né? Você consegue fazer esse comparativo e aí a gente voltando aqui dentro da matéria da Toro, só para ver alguns pontos, né, que eles defendem esses investimentos aqui, esses fundos. A gente tem aqui
o Brasil Plural, então, o fundo de fundos, quais são as características positivas? Carteira bem diversificada, né? Porque é um fundo que compra outros fundos imobiliários. A gestão, ela é profissional, né? Então, esse é um diferencial de comprar um fundo de fundos. Barato, hoje, né? Está descontado em relação ao seu valor patrimonial. E aí, um fundo de fundos, ele acaba tendo um duplo potencial no cenário positivo ou uma dupla penalização no cenário negativo. Por quê? Porque como é um fundo que compra outros fundos imobiliários, é como se tivesse duas taxas de administração, né? Porque aquele fundo que o próprio fundo de fundos compra, esse fundo aqui ele tem uma taxa de administração e o fundo de fundos tem outra. Então é uma dupla taxa de administração. Porém, quando o cenário está positivo, é um duplo potencial de ganho também, porque esse fundo que ele está comprando também está barato e o fundo de fundos também está barato. Então, eu, investidor, tenho um duplo potencial de ganho num cenário positivo, tá? Uma característica desse investimento de fundos. Esse daqui é o mais antigo do mercado e também tem a possibilidade de acesso a operações para investidores profissionais. O Tegar, né? Qual que é a questão aqui? Como eu falei, ele é um fundo híbrido, mas de desenvolvimento. Embora eles coloquem aqui que tentam manter uma estabilidade na distribuição dos dividendos. Então, como são muitos projetos lá dentro, eles tentam sempre pegar esse dividendo e ir dividindo, né? Porque um fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir o seu lucro a cada 6 meses. Então, a gestão vai dividindo um pouco esse lucro que tem no pagamento dos dividendos para tentar estabilizar. É um fundo, sim, com um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco, mas eles tentam fazer esse trabalho aqui. E como o pessoal aqui destaca, é uma gestão ativa e possui grande expertise nessa área, principalmente agronegócio. A carteira é pulverizada, então diminui o risco, né? Aqui, ó, dilui o risco de projetos específicos. Enfim, o pessoal aqui está otimista com esse fundo. E o KNRI? O KNRI é um dos fundos mais tradicionais que a gente tem na Bolsa. Ele é muito antigo, ele tem mais de 10 anos de história. Então, olha só os pontos positivos. Gestão ativa experiente. A Kinea, né, que é a gestora desse fundo, é uma das melhores do país, se não a melhor. Então, a gente já vê um histórico muito positivo desse fundo. Ele tem potencial para aproveitar esse cenário de retomada das lajes corporativas. Porque o que aconteceu com todas as classes de fundos imobiliários desde 2023? Tem subido. E as lajes corporativas, né, escritórios, ficaram para trás, né? Até por causa da questão do home office, que ainda não se sustentou, né? Não está claro ainda o que vai acontecer. As lajes corporativas ficaram para trás. Então, ainda tem oportunidade de comprar barato aqui. E o KNRI, como ele é o mais antigo, mais bem posicionado nessa classe também, pode aproveitar. A distribuição linear de dividendos, né? Então é muito, muito previsível, tá? E ele tá colocado em duas classes, né? Lajes e também logística, né? Duas classes tradicionalíssimas nos fundos de tijolos. E como ele é muito grande também, a gente viu, tem quase 4 bilhões de valor patrimonial, ele tem um pouquinho de desenvolvimento dentro do fundo, né? Então é bem pouquinho que, se dando certo, vai dar um up ali no resultado, tá? Então é um perfil aqui mais seguro, né? É um fundo de tijolo assim bem seguro, não é aquele que mais vai render, mais vai valorizar, mas é um porto seguro aqui na carteira do investidor. Agora falando sobre o MOL 11, né? Um fundo que vem performando bem, né? E aqui o pessoal até destaca que depois da pandemia o setor de shopping centers realmente decolou, né? Foi um trauma lá atrás, mas 2023 já subiu bem, né? Todos os fundos de shopping têm subido bem. E o MOL 11 eles colocam aqui que tem um portfólio de qualidade, ou seja, os shoppings são bem localizados, têm uma boa estrutura e por isso esse otimismo, né? Então, o primeiro ponto que eles destacam aqui, ativos de qualidade, diversificação geográfica, porque não tem shopping aqui só em São Paulo, por exemplo, ou só no Rio de Janeiro. Tem várias cidades espalhadas pelo Brasil, o que é positivo. Bons resultados operacionais dos ativos investidos, então assim, eles compram um shopping, trabalham nele e vêm trazendo lucro. Então é mais um ponto positivo para a gestão do fundo, né? Então tem também uma certa estabilidade aqui, consistência nos últimos meses, por isso o cenário positivo para o MOL 11 também.
E agora o KNSC11, mais um fundo da Kinea, agora um fundo de papel, né? Ele está sendo bem falado ultimamente, por quê? Porque ele tem duas características ali dentro, metade dos seus contratos atreladas ao CDI e metade ao IPCA. Talvez você já conheça outros fundos da casa, né, da Kinea, que é essa gestora super renomada. O KNCR, por exemplo, que é um dos maiores fundos da Bolsa Brasileira, tem muito contrato em CDI, tá? E se a gente olhar um outro fundo bem grande da Kinea, que é o Canip, KNIP 11, tem só IPCA, né? Então o KNSC é uma mistura dos dois. Então é quase um fundo médio da Kinea. Ele está sendo bem falado aqui, está na lista dos analistas da Toro por causa disso, né? Então uma carteira super grande, mais de 70 ativos, que é uma diversificação interessante. Capacidade de originação própria, isso é muito bom para um fundo de papel, porque ele tem controle desse título de dívida, né? Ele que originou, então ele sabe quem é o devedor, ele tem contato direto, ele pode fazer uma renegociação, então isso é uma característica muito positiva que só uma gestora muito grande como a Kinea consegue fazer. Boas taxas médias nos ativos, então assim, ele comprou essa carteira com 70 CRIs com um retorno interessante, né? Ele não é um high yield, ou seja, super arriscado, ele está mais por uma característica de ser mais seguro, então ele tem uma taxa média de retorno interessante, visto que ele não é muito arriscado. E obviamente o último ponto aqui é a gestão experiente e qualificada da Kinea, né? Que ela é super tradicional. Então mais uma vez eu deixo o convite para você abrir sua conta na Toro, pelo link que está aqui na descrição, você pode ter mais acesso a todas essas ideias e também investir numa corretora taxa zero, que é muito útil, prática, e ganhar o meu livro aqui, tá bom? Não perde tempo. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.